Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é texto no contexto bíblico. Texto no contexto, tá? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto que é bíblico, tá dentro das escrituras, eu peço que você me ajude a alavancar, fazer com que esse canal cresça. Então, entre, se você não é inscrito, se inscreva no canal, toque no sininho de notificações para que o YouTube, essa plataforma, esteja te lembrando dos vídeos que eu vou estar postando aqui, tá bom? Seu like ou dislike, você pode também no rodapé deixar o que você tem achado ou achou desse vídeo. Já são mais de 350 para você neste canal, nesta plataforma YouTube, tá bom? Então vamos lá juntos comigo? Hoje eu quero falar agora com vocês, mesmo que de forma resumida, texto no contexto. Trazendo aí dentro das escrituras, para a gente ter uma noção, uma ideia, tá bom? Eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Por que é importante e necessário? Vamos lá. É importante estudar as passagens e as escrituras bíblicas dentro de seu contexto. É o que eu falei até agora. Estudar versículos fora de contexto leva a todos os tipos de erros e equívocos, para não se dizer malandragem, tá? No meio gospel, no meio das denominações, das religiões, usa-se muito isso, esse artefato, essa artimanha de trazerem texto fora de contexto ou texto isolado que não está dentro da compreensão, né, do Velho com o Novo Testamento, e aí fazem o que a gente tem sabido que eles fazem, os líderes religiosos. Então vamos lá. A compreensão do contexto começa com 4 princípios, eu quero deixar para vocês, mesmo que de forma resumida. O significado literal. O significado literal. O que ele diz. O cenário histórico, os eventos da narrativa, a quem é dirigido e como foi compreendido na época. Aí traz a questão da cultura, a geografia, a política, a vida em que se vivia há 2000 anos atrás, tá bom? Então, aqui eu estou trazendo a forma literal, como é bem resumido, então, basicamente, é isso aqui. A gramática, né, a sentença e parágrafo imediatos nos quais uma palavra ou uma frase se encontra, é a síntese, é a comparação com outras partes das escrituras. Quando eu comecei o vídeo, eu comecei a dizendo que é necessário, comecei a falando e a dizer que é necessário texto no contexto, para não virar um pretexto para toda sorte de heresias e ensinos errôneos, tá bom? Então vamos lá comigo. O contexto é crucial para a exegese bíblica, para trazer as claras, para trazer o que está escrito, o logos, para o rema, compreensão, entendimento, tá? Então vamos lá. Depois de estudarmos a natureza literal, histórica e gramatical de uma passagem, devemos então concentrar-nos na estrutura do capítulo e então no parágrafo do livro, que é o texto no contexto, vendo para quem ele estava falando e o que estava falando, o significado, a significância disso tudo para ser aplicada ou não para a igreja gentílica. Então, nem tudo que está na Bíblia é aplicável para os dias de hoje no quesito gentílico, igreja gentílica, nós, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso faz parte do contexto, muito importante essa palavra, contexto, né? Texto no contexto, tem que estar. Para ilustrar, é como olhar um mapa mundial no Google Maps. Você já fez pesquisa no Google Maps? É gradualmente a focalizar-se em uma casa, então você vai puxando, dando zoom conforme o teu aparelho aí, para você localizar um objeto mais próximo possível daquilo que você gostaria de ver, tá? Estudar frases e versículos fora do seu contexto quase sempre leva a mal entendidos. É o que mais acontece, às vezes de forma muito grosseira, né? E às vezes até intencional, malandragem, tá? Então, por exemplo, tomarmos a frase Deus é amor, 1 a João 4, 7 e 16, fora do seu contexto,
Poderíamos pensar que o nosso Deus ama tudo e é a todos e o quanto ele ama. Então, assim, devemos entender que esse jorrar do amor de Deus, ele pode ser entendido de várias formas, tá? Entretanto, em seu contexto literal e gramatical, o amor aqui se refere ao amor ágape, o amor de Deus, com a sua essência, sendo o sacrifício para o benefício de outra pessoa. Tá certo? Não algo sentimental ou romântico, mas algo verdadeiro, implícito, tá certo? O contexto histórico também é crucial, uma vez que João estava se dirigindo a crentes na igreja do primeiro século e instruindo-os não sobre o amor de Deus em si, mas sobre como identificar os verdadeiros crentes dos mestres falsos. Aqui ele estava comparando o seguinte, que os mestres, os falsos mestres, não tinham amor, por isso eram falsos mestres, porque o amor ele não é falso, ele é verdadeiro, tá certo? Ele é transparente, tá bom? Então, o amor de Deus é um amor ágape, transparente, verdadeiro, não com relação aos falsos mestres, os religiosos da época, também nos dias de hoje, tá certo? O verdadeiro amor, tipo sacrificial, é benéfico, é a marca do verdadeiro crente. No versículo 7 fala sobre isso. Aqueles que não amam não pertencem a Deus, no versículo 8. Deus nos amou antes de termos amado a Ele, nos versículos 9 e 10. É por isso que devemos amar uns aos outros e assim provar que somos seus. Versículos 11 e 12. É importante você ler o texto no contexto, toda a passagem, tá? Além disso, considerar a frase Deus é amor no contexto de toda a Escritura, na síntese, nos impedirá de chegarmos a uma falsa compreensão, mais comum conclusão de que Deus é só amor ou de que o seu amor é maior do que todos os outros atributos. Tá? Então, por causa de muitas outras passagens, podemos saber que Deus é também santo e justo, fiel e confiável, tá? Gracioso, misericordioso, bondoso, compassivo, onipotente, onipresente, onisciente, entre muitas outras coisas. Sabemos também que Deus não só ama, mas também odeia, se ira, faz justiça, tá? Salmo 11:5. A Bíblia é a palavra de Deus, literalmente soprada por Deus. 2 Timóteo 3,16. E somos instruídos a estudar e a compreendê-la através dos dons, dos métodos, daquilo que o próprio Deus vai nos dando e iluminando a nossa mente e o nosso entendimento através e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. O nosso estudo é grandemente aprimorado ao sermos fiéis à compreensão e à questão do texto em si, texto no contexto. Eu já tenho material no canal, tá? Aqui eu estou apenas trazendo um tópicozinho, tá bom? Um esclarecimento, como é importante texto no contexto. Não é difícil apontar lugares que aparentemente contradizem umas às outras com relação às escrituras, tá? Se você não estudar, você pode até achar contradições e achar que é complicado discernir. Não, não é. Com o estudo, com o passar do tempo, você vai compreendendo melhor. Por isso que é necessário estudar, não só ler, tá? Não só fazer uma leitura parcial, superficial, mas é necessário que estudemos toda a Escritura, tá? Então, texto no contexto significa que contexto muitas das vezes significa uma frase. E ignorar isso é tirar o contexto. Então, texto no contexto não pode se apartar de forma alguma. É interessante nós vivermos e vivenciarmos mediante as Escrituras, que ela toda está no Velho e no Novo Testamento, nos cânones do Velho e do Novo Testamento. Então, quando você estiver estudando, é importante que você saiba disso. Texto no contexto, para que você possa ter base, tá? Então, tem um pessoal aí que tira o texto isolado do contexto que está dizendo, para quem ele está falando, o que ele quis dizer, para que época, se é para nós, gentios, se é para o judeu, se é para o ímpio,
Para quem que ele está realmente falando? Aquela frase, aquele contexto está falando para quem? É aplicável a quê? Em que circunstância é aplicável aquela frase, aquele contexto, aquele versículo? Tá? Então, como eu já tenho neste canal, apenas estou passando uma alerta para você. Quando for estudar, lembre-se disso, texto no contexto. Tá bom, meu querido? Era isso que eu tinha que passar para você. Vou trazer outros vídeos acerca também desses assuntos que eu acho importante e necessário. Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai, e até um próximo vídeo.